Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Como que está o coração, irmão? Como que está a vida? Como que tá as coisas? Como que tá, minha irmã? Rompendo em fé? Depois de um tempo no deserto, nós percebemos que a nossa vida é justamente isso: romper em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e nós precisamos compreender que só saímos quando nós estamos debaixo do centro da Sua vontade, agradando os desertos da alma, os desertos que passamos em todas as áreas: financeira, sentimental, o deserto ministerial do chamado. Vamos embora, vamos falar um pouquinho com ele, vamos ouvir dele um pouquinho, que essa palavra possa vir falar aos nossos corações. E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês capítulo 5, versículo 12 em diante. Diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concebida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo o que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquilo que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte a muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, irmãos. Eu ministro muito sobre a Epístola de Romanos e eu particularmente gosto muito dela. Ela traz lições valiosíssimas para nós, que veio justamente ali a um povo que era uma congregação israelita e de gentios também que estavam instalados em Roma, por isso Romanos, na cidade de Roma. E Paulo tinha um carinho muito grande com eles ali. Ali tinha muitas pessoas que tinham se convertido ao cristianismo e precisariam de informações. Muitos criam, na verdade, que só poderia ser salvo por meio das obras. Não, nós somos até salvos para as obras, mas nós não somos salvos de fato por elas. É pela fé em Jesus Cristo e pela obra que Ele fez na cruz. Isso traz muitas dúvidas e Paulo traz muitas explicações nessa carta. Eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esses versículos que eu li, sobre pecado, sobre acesso, sobre ignorância e outras coisas que ele traz para nós. Vamos lá? Diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Versículo 12. O pecado entrou no mundo, e com ele a morte se estendeu a todos, porque todos pecaram. Paulo dá uma informação que eu creio que a maioria de nós já sabe, que todos nós somos pecadores e que todos pecaram, mesmo sem saber em algum momento, mesmo por ignorância, todos nós pecamos. Mas não podemos ficar na ignorância, irmãos. Precisamos aprender a conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque o pecado dá acesso à morte e à ruína em nossa vida. Primeiro a morte espiritual, irmãos, e depois a morte virtual. O propósito original de Deus para conosco era que nós fôssemos seres imortais, irmãos. Sim, não haveria morte, não haveria choro, não haveria dor se Adão tivesse obedecido. Irmão, não podemos colocar a culpa em ninguém. Eu sempre falo isso: quem transfere culpa não cresce. Será que se nós estivéssemos lá, será que nós estivéssemos no lugar de Eva, será que não aceitaríamos a oferta do inimigo? Aceitamos toda hora, irmão. Toda hora o inimigo vem ofertar coisas para nós, vem com rosto de piedade, com rosto de, sabe, parece que é bom, mas quando nós vamos ver, é justamente isso, morte. Mas o que eu quero falar, irmão, que além dele dar esse acesso, ou seja, o pecado é uma porta para que Satanás venha trabalhar na nossa vida e nos levar à morte eterna, a morte dos nossos corpos. E algumas pessoas que vivem insistindo no pecado vivem mortos mortos em vida, sabe? Vive como se tivesse morto, sabe aquela geração daqueles que já acordam cansado?
Eu quero repetir, essa geração, meu irmão, já é daqueles que já acordam cansados, sem disposição para viver, cheio de doenças psicomáticas, e Deus não tem uma vida assim para nós, irmão. Mas além disso, ele contamina as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família. A nossa responsabilidade é muito séria, irmãos, como cristão, e na nossa luta contra o pecado. É muito sério mesmo. Quero trazer um versículo para vocês que é recheado de simbolismo, mas que mostra isso. Os primeiros livros, o Pentateuco, ali a Torá, a qual os israelitas, e Paulo está mencionando aqui, traz bastantes informações para nós. Eu quero ler com vocês o número 19, versículo 13. Diz assim: aquele que tocar em uma pessoa morta e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Por isso essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificada não foi borrifada sobre ela, e a impureza permanece sobre ela. Irmãos, impureza é diferente de pecado. A impureza é aquilo que normalmente nos leva a pecar. Apesar de estar falando do tabernáculo de Deus, o templo móvel que foi construído por Moisés, aquele templo era uma sombra daquilo que haveria de vir. Hoje nós somos o templo do Senhor. E todas as vezes que nós tocamos, irmão, em uma pessoa morta, uma pessoa contaminada pelo pecado, uma pessoa que não é cristã, isso se transfere para nós. E aqui é cheio de simbolismo. E por isso que ele fala, essa pessoa será eliminada de Israel. Vem como um julgamento, uma separação para quê? Para que ela venha justamente receber essa água purificadora. A água nós sabemos que hoje é pela água da palavra. Quando o Senhor Jesus sangrou na cruz, além de jorrar sangue, jorrou água, justamente mostrando que a água purificadora viria pelo nome do Senhor Jesus. Mas mesmo assim nós não devemos brincar com o pecado e ficar nos contaminando, irmão. Por quê? Porque chega um momento em que Deus chama ao julgamento, Deus chama a pessoa a se isolar, e o julgamento é a misericórdia de Deus, irmãos. As pessoas tendem como Deus trazendo a pessoa a julgamento como se fosse uma coisa ruim. Não, é o Senhor falando para nós, olha, eu estou aqui. Ele fala no livro de Ageu, fala assim, ó, eu estou oferecendo para vocês, mas vocês não me ajudam, vocês trabalham e parece que está num saquetol furado, colhem e não conseguem se saciar. Por quê, irmão? Justamente porque vivem no pecado e não se atentam a Deus, e Deus é santo. E Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. Esse era o propósito, esse era o primeiro propósito da humanidade. Deus nos fez para o louvor da sua glória, para que nós venhamos a ter, de fato e verdadeiramente, um relacionamento com esse Deus amoroso. Só que como Ele é pecado, ele é santo, Ele não pode chegar perto do pecado, irmão. Se ele chegar, nós numa situação de impureza, numa situação de pecado, e é por isso que muitos não ouvem a voz de Deus, porque justamente ele acaba com tudo, irmão. É morte, na certa. A vida que há nele não aceita justamente a morte que o pecado carrega. E é isso que Paulo está falando. Justamente que ele nos leva a esse lugar para nós experimentarmos a graça dele por meio do julgamento dele. E a palavra fala, é fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, meus pecados não foram levados em conta. E o pecado, ele antevém a lei. Não tinha lei, a lei veio justamente depois para traçar os limites, da onde até nós poderíamos ir. Embora Deus já colocou em nós, todo ser humano, irmão, ele tem a consciência daquilo que é certo e errado. Ele sabe quando está pecando, todo mundo sabe, irmão. Só que de tanto pecar vai cauterizando, o que nós chamamos de cauterização da mente. Ou seja, aquilo que é errado passa a ser certo na mente da pessoa. De tanto ela contar uma mentira para ela mesma, aquela mentira se torna verdade. E agora aqui é uma coisa boa, porque Deus não nos leva em conta o nosso tempo de ignorância, irmão. Não nos leva, mas ele também não nos protege. Por quê? Porque o pecado ainda assim naquele tempo causava morte, o que o Paulo está falando. O pecado ainda levava as pessoas à ruína. Ele não leva em consideração na questão do julgamento, na questão daquilo que ele quer nos chamar a nossa atenção, a nós voltarmos a ele. E por isso que Oséias 4, versículo 6, ele fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de me buscar, por falta de vir até a mim. Porque eu sou a vida e eu posso purificar, é Deus que nos santifica, irmão. Toda pessoa que tenta lutar contra o pecado sem a presença do Espírito Santo, ela vê que ela entra num ciclo de círculos, ela entra
em círculos repetitivos e nunca chega a lugar nenhum. Por isso que eu mencionei a situação de Ageu. As pessoas trabalhavam, não colhiam, o dinheiro não dava, as colheitas não davam, as pessoas viviam com fome. E Deus, às vezes, Ele deixa nós justamente passarmos, meu irmão, fomes de alguma coisa. Todo mundo que chegou no deserto chegou por algum motivo. Você tem fome e tem sede de quê, meu irmão? Alguns têm fome e sede de um relacionamento que não deu certo porque o pecado entrou. Alguns, sabe, de fato chegaram porque perdeu o filho para droga. Outros por enfermidade acometida pelo uso contínuo de cigarro, de bebida alcoólica, de muitas coisas, irmão. Eu posso citar vários e vários exemplos aqui. Mas a verdade é que toda demanda ali, no fundo, ela tem o cunho de alguma coisa que nós não deveríamos estar fazendo, mesmo que ainda em ignorância, e estamos. E por isso o conhecimento é tão importante. Paulo fala em Efésios 4:18, seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão distantes da vida de Deus porque fecharam seus corações e não podem compreender o seu caminho. Ele está falando do endurecimento do coração por causa do engano do pecado. E é uma questão nossa, irmão, de vir abrir, de querer. E eu estou falando aqui justamente disso. De se colocar na disposição de colaborar com Deus. Ele tem a intenção de nos purificar, de nos santificar e de nos levar a uma vida, meu irmão, de gloriosa, uma vida em terra, a qual nós temos alegria e paz. Agora, nós precisamos compreender que, mesmo no tempo de ignorância, olha, ele fala, mesmo assim, o tempo de Adão, até de Moisés, todos morreram, incluindo os que desobedeceram a ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. E o que Paulo está falando? Que a ignorância não nos exime, meu irmão, da colheita. A colheita ainda é obrigatória. E tem muitas pessoas que deixam de cumprir o chamado com Deus, deixam de entrar nesse caminho ao qual Paulo fala, compreender os seus caminhos, de avançar num relacionamento mais íntimo, ir a um lugar mais profundo de oração, de jejum, de busca pessoal do seu propósito, e acabam padecendo justamente por causa disso, irmão. Porque a colheita ainda é obrigatória. O pecado, ele ainda vai levar à morte. Mesmo que você não concorde com Deus, mesmo que você não acredite, irmão, eu muitas vezes na minha caminhada eu não concordei com muitas coisas que Deus me falava. Muitas vezes eu quis parar de orar para algumas pessoas, muitas vezes eu quis, deixar algumas pessoas para lá, muitas vezes eu quis caminhar com algumas pessoas e Deus mandou eu deixar para lá, muitas vezes. E eu não concordava, eu não entendi, irmão, mas depois no final eu sabia que me trazia morte. E chega um momento que nós precisamos, e o deserto é sobre isso, de nós alinharmos a nossa vontade, a vontade dele para a nossa vida. Porque a colheita ainda é obrigatória. Gálatas 6:7. Não deixe se enganar. E por quê? Ele fala, Deus não deixa se enganar. E Deus não deixa, meu irmão. Deixa se enganar. Aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Aquele que plantar na carne, colherá corrupção e ruína. Mas aquele que plantar no espírito, colherá eternidade. Ou seja, vida eterna. É o que ele fala. E Deus não se deixa, irmão. É uma forma que ele tem justamente de manter-nos, nós, nos controle dele. Só vive promessas, só vive, uma vida abundante, uma vida plena, quem cumpre princípios. E a obediência, ela se faz totalmente necessária. Ele fala assim, na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda há de vir. Ou seja, irmão, Adão, ele tipifica aqui, ele tem a tipologia qual Paulo coloca no texto do quê? Do homem que pecou. O nosso homem Adão, o nosso homem pecaminoso, a nossa carne que quer fazer o mal, a nossa carne que quer se entregar a migalhas de prazer, muitas vezes Deus vai nos perguntar, será que valeu a pena trocar um propósito por uma noite de prazer? Será que valeu a pena engravidar? Será que valeu a pena trair o seu marido? Será que valeu a pena trair a sua esposa? Será que valeu a pena trocar uma pessoa boa, uma pessoa que é de Deus, porque eu não dei conta de esperar o processo de santificação? Será que valeu a pena? Porque, irmão, Deus permite o mal. Ele permite, justamente, Adão fala a expressão daquilo que é de vir, porque nós precisamos passar por esse momento para valorizarmos o que ele tem para nós, irmão.
Então é por isso que às vezes Deus permite, as pessoas não entendem os caminhos de Deus. Por exemplo, você tem uma promessa de casamento, irmão. Muitas vezes Deus vai te deixar você caminhar no caminho da dúvida, aí você vai, sabe, e começa experimentar toques de outras pessoas, toques de pessoas que estão andando em morte no seu corpo por causa da dependência emocional, sabe? Daquela coisa de querer sentir, de querer se permitir se sentir um pouco. Ficamos até felizes naquele momento, mas a hora que nós vemos que o pecado entrou, ele prometeu amor, mas pagou com a dor. Ele prometeu 1000 maravilhas, mas ele veio com dor, com ódio e com as coisas que os outros carregavam, que nem nossa era. E aí entramos no orgulho. Por quê? Porque não queremos confessar o nosso pecado. Nós achamos que o corpo é nosso, que a vida é nossa, que nós não precisamos cumprir. E vai cada vez mais enchendo, sabe, de mal. Para quê? Para nós valorizarmos. Porque como que nós vamos valorizar o frio, meu irmão, se não passarmos por dias quentes? Como que nós vamos valorizar, sabe, a presença de alguém se nós não valorizarmos a ausência? Nesse tempo tem muitas pessoas sentindo a falta que um abraço faz. Eu quero repetir, nesse tempo tem muitas pessoas sentindo a falta que o abraço faz. E aí entra a ostentação que domina, a ostentação de manter uma aparência de felicidade. Faz igual a mulher de João 4, começa a buscar em outros relacionamentos sem estar curada, ainda totalmente impuro dos relacionamentos anteriores, totalmente contaminado por pecado de outras pessoas, totalmente contaminado pela mentira, pelo ódio, pelo medo, pela ansiedade, pela depressão. E Deus querendo dar ali, sabe, refrigério, paz para a alma, converter um choro em alegria, mas a pessoa entra nessa ostentação que domina e empina a charrete, empina o nariz e fica orgulhosa. Não consegue pedir perdão para quem tem que pedir, não consegue cumprir princípios, sai machucando os outros, começa a espalhar o pecado e nós tornamos aquilo que nós ferimos. Então, antes a gente começou a andar com más influências, e aí passamos de fato a ser uma má influência. Agora Deus permite justamente esses momentos ruins para nós valorizarmos. Sabe o que Ele tem para nós? Quero ler com vocês Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 6, Paulo fala o seguinte. Ele diz assim, ó: porque os que estão em Cristo Jesus não precisam preocupar em serem circuncidados ou não, porque a circuncisão não tem efeito nenhum. Pois tudo quanto precisamos, e eu quero me apegar a essa frase, pois tudo quanto precisamos é a fé operando pelo amor. E para ter uma fé que opera em amor, irmão, é necessário ser muito humilde, é necessário reconhecer as fraquezas, é necessário reconhecer impotência, é necessário não deixar a ostentação dominar. Agora, toda vez que nós entregamos o nosso caminho para Deus, nós vamos poder experimentar Jó 8, versículo 7, ou seja, quando nós andamos em humildade, experimentamos a graça, a palavra fala, e você verá que o que tinha antes era pouco comparado com o que Deus lhe dará. E só precisamos, meus irmãos, fazer o quê? Paulo vai falar, ele fala assim, ó, olha, ele fala assim, ó, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Há uma grande diferença. Agora eu quero te perguntar e quero aqui questionar você. Você conhece a diferença entre a bênção e a maldição? Você conhece já? Você já experimentou a morte pelo pecado andando na sua vida? Todos nós pecados, todos nós experimentamos, meu irmão, a tristeza que o pecado traz. A separação, a divisão nos lares, a destruição na família, destruição de propósito, sabe? Muitas coisas acontecem nesse caminho, mas eu quero trazer para você por meio da palavra qual que é. Deuteronômio 28, no versículo 1, diz o seguinte, fala assim, ó: se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, seu Deus, e a todas as leis que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, exaltará a nação de Israel acima de todas as da terra, e as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor.
resultantes da obediência ao Senhor, meu irmão. Mas no versículo 15 ele fala: se porém vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, o seu Deus, e deixarem de guardar todas as leis e ordenanças que estou dando a vocês hoje, cairão sobre vocês todas essas maldições. Então a lista, irmão, pega o Deuteronômio 28, você vai ler, e você vai entender os princípios espirituais que estão entranhados em nós, irmãos. O que, como Paulo fala, aquele que está puro, que se purifique ainda mais, e aquele que está sujo, que se suje ainda mais. E é isso que acontece de fato. Há pessoas que não cumprem princípios, que preferem andar nos seus próprios caminhos, vão se sujando cada vez mais. Mas aqueles que preferem andar no caminho do Senhor vão se purificando a cada vez mais. A palavra fala em Provérbios 4, no versículo, se eu não me engano, 17, que o justo é como a luz da aurora, que ele vai brilhando a cada dia mais até o seu dia se tornar perfeito. Você quer ter um dia perfeito, meu irmão? Você quer ter um dia perfeito? E aqui eu quero partir por final, porque ele fala assim, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos, mas ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio por meio de Jesus Cristo. E aonde que está a diferença, irmão Arson? Paulo fala: o pecado e a graça, irmão, estão disponíveis para todos nós. Todos nós podemos pecar e todos nós podemos acessar a graça. Mas você acessa ela pela escolha. O futuro está no seu livre-arbítrio. Portanto, use-o. E use-o bem. Use-o para fazer o bem. Use-o para cumprir um propósito. Se você quiser cumprir o propósito de Deus, irmão, vai ter que eliminar todas as vozes, inclusive das pessoas mais próximas da sua vida, e partir na caminhada que Deus tem colocado no seu coração. E eu sei que ele já tem falado. E eu quero terminar aqui com Josué, com uma declaração que ele dá ao povo de Israel, justamente ao momento que eles estavam ali indecisos. Josué, num discurso avassalador, ele diz o seguinte: agora temam ao Senhor e sirva a Ele com sinceridade e fidelidade. Eu quero repetir: sirvam Ele com sinceridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus pais adoravam quando eles viviam lá do rio Eufrates e no Egito, e sirvam somente ao Senhor. Se porém vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolham a quem irão servir. Se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates, ou aos deuses falsos dos amorreus, em cuja terra hoje habitam. Quanto a mim, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu não sei vocês, meu irmão, mas eu e a minha casa, nós já decidimos. Nós serviremos ao Senhor. E eu, como sacerdote, como o líder espiritual da minha casa, a qual Deus me levantou, eu declaro, mesmo que ainda eles não sirvam, e realmente não sirvam, mas eu me isolei, e sei que muitos irmãos passam por isso, me isolei mentalmente e principalmente na questão do conhecimento, e eu tenho visto a minha casa sendo transformada pelo poder de Deus, pouco a pouco, irmão, no tempo dele. O agir dele é lindo e perfeito, e tem um tempo certo de se cumprir. E como a palavra diz em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e tua casa. Porém, tem que crer nele, tem que viver o propósito dele, servir ele com sinceridade e com fidelidade, principalmente. Não pode querer se assentar na mesa dos demônios a semana inteira, ou então no final de semana, e depois querer ter uma experiência escapista de emoção, pensando que vai ser salvo por essa experiência, tendo um pouco de intimidade com Deus. Não funciona assim. Ou é tudo ou é nada. Escolha hoje. Que Deus abençoe os irmãos, que todos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus.